Agora na Band News FM, Acontece Lá em Casa, com a jornalista Gabi Monteiro. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residência no Instagram. Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor. Eu sou Gabi Monteiro e todos os dias a gente traz gente que faz a diferença na área da saúde, do bem-estar, do bem viver, da psicologia, para falar sobre temas que possam mudar a sua vida para melhor. Reflexões importantes aqui nas manhãs da Band News Salvador, todas as quintas, das 11 ao meio-dia. Meu convidado de hoje é o querido arquiteto Sidney Quintela. Ele que é um dos principais arquitetos baianos aí, né? Ele traz para a gente, aborda muito bem a questão da arquitetura moderna, tem vários projetos pelo mundo inteiro. Bem-vindo, Sidney. Sidney está lá em Portugal falando com a gente hoje aqui na Band News. Bem-vindo ao Acontece Lá em Casa, Sidney. Olá, Gabi, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme falar com você, falar com o público do programa e muito feliz em participar desse programa que traz tanta informação e aborda tantos temas diferenciados e que fazem, né, a diferença na vida das pessoas. Obrigada a você, Sidney. Pessoal, vocês já pararam para pensar que um dos maiores luxos da vida moderna é o tempo livre, né? Então a gente precisa urgentemente repensar aí a nossa casa, aproveitá-la da melhor maneira possível. Sidney, me conta um pouquinho sobre como é que é trazer aí o cliente para dentro do projeto de uma forma mais ativa, mais participativa. Quais são as perdas e ganhos dessa troca, hein? Dessa conversa, desse garimpo? Eu acredito ser fundamental, né, a participação verdadeira do cliente no processo de projeto, no processo de decisões. Até porque as pessoas vão viver na casa, né? Então, quando a gente faz um projeto para alguém, a gente faz para essa pessoa, a gente faz para essa família. E quanto mais a gente consegue entender como essas pessoas gostam de viver, como são os hábitos da família, como elas se relacionam entre si, como elas se relacionam com os amigos. A gente conseguir fazer um projeto muito mais adaptado a ela, né, à vida dela. E, obviamente, proporcionando uma melhor qualidade de vida, um melhor convívio com a família e uma melhor troca com a própria casa, com o próprio ambiente que você está inserido. Então, é fundamental o envolvimento do cliente nesse momento. A gente vê muitos lançamentos, tendências, tanto na moda como na arquitetura. Qual que é o peso dos lançamentos para você? Porque parece que a arquitetura moderna está trazendo um pouco mais do coração para dentro de casa. A arquitetura ela tem evoluído muito nos últimos anos, né? E ela acaba retratando um pouco os hábitos dessa sociedade, né? Houve uma mudança muito grande recente por conta do período de quarentena na pandemia, onde as pessoas passaram a olhar para casa com outro olhar, né? Começaram a realmente sentir a necessidade de mais conforto, né, de ter uma casa mais adaptada a esse novo momento, de ação maior com as áreas externas, com as varandas, com os jardins, e isso mostra, né, à medida que a sociedade evolui e os hábitos modificam, a arquitetura, a casa, os espaços, eles têm que acompanhar essa mudança para proporcionar essa nova forma de estar. Então, e o mercado imobiliário, os lançamentos, eles estão atentos a isso, né? Os promotores imobiliários, os incorporadores, os arquitetos, eles vêm, obviamente, estudando constantemente essas mudanças de comportamento e perseguindo, não é, colocar nos produtos imobiliários esses elementos que vão se adaptar a essa nova forma de viver. Isso desde que o mundo é mundo, né? As mudanças sociais, elas vão acontecendo e
o mercado que proporciona a oferta desses imóveis, ele está atento a esses movimentos e se adaptando sempre, tentando trazer essas novidades que, na verdade, é a leitura, né, dos novos momentos, dos novos movimentos das pessoas. Então você acha que o que a gente viveu na pandemia trouxe mudanças aí que vão durar bastante tempo, mudanças que vão ficar na vida das pessoas em termos de concepção dos lugares onde elas moram? Com certeza absoluta. Sempre que a gente tem um grande momento assim de ruptura mundial, ele traz muitas mudanças. Umas que são temporárias e umas que ficam, né? São assim os momentos que são após uma guerra, uma pandemia, uma revolução. Você muda os hábitos, né? Você vê que quando acabou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, as mulheres passaram a votar, porque não tinha mais homem, né? Os homens, muitos morreram. E por aí afora. Então você tem realmente a inserção das mulheres no mercado de trabalho, também se deu após uma grande guerra. E a pandemia mais recente, ela trouxe isso, né? Ela mexeu com os hábitos de todo mundo, do mundo inteiro. Então, Do mundo inteiro. o primeiro impacto é na casa, né? Que a pessoa se viu trancado dentro de casa e viu que realmente a casa ela não pode ser só um dormitório, não só um lugar que você chega do trabalho, dorme para acordar no outro dia. Ela passa a ter um papel muito mais importante no seu dia a dia. E isso ficou muito perceptível durante a quarentena. Sim. E algumas dessas modificações nas casas, elas vieram para ficar. Realmente vieram para ficar e todas as pessoas passaram realmente a olhar de outra forma para a sua própria casa. Não acontece lá em casa de hoje, eu recebo o arquiteto Sidney Quintela, a gente está falando da decoração do futuro, da arquitetura do futuro, quais são as tendências, falando um pouquinho também, entendendo os comportamentos das pessoas em casa, principalmente depois da pandemia. Eu tenho um termo que vem surgindo aí, eu gosto muito dessa palavra, Sidney, gosto muito da palavra afetividade, né? E aí agora todo mundo está colocando isso em vários âmbitos aí, né? Vamos falar um pouquinho da arquitetura e da decoração afetiva. O que é e por que cada vez mais gente no mundo inteiro está aderindo a isso? Veja, quando surgiu a decoração, né, ela surgiu de um hábito mais palaciano, né? Então, a decoração era feita nos palácios, né? Ela não chegava nas casas das pessoas, com exceção das pessoas muito abastadas, da nobreza. E sempre com o objetivo de mostrar poder, de mostrar posicionamento político ou posicionamento econômico. E isso torna as casas impessoais, né? E muitas vezes ela funcionava como simplesmente um cenário. E o mundo moderno, ele transformou, né, isso começa no modernismo, lá no início do século passado, por volta de 1920, 1930. Onde a casa ela passou a ser uma máquina de morar, né? Ela passou a ter uma escala humana, né? Deixou de ter a escala palaciana e passou a ter uma escala humana. Mas, por muito tempo, a decoração ela seguiu sendo um luxo, né? E as pessoas normais, cada um arrumava a sua casa dentro das suas possibilidades. Isso hoje mudou muito, né? Sobretudo no Brasil, sempre tem ou quase sempre tem uma participação de um decorador, de um arquiteto, de um interior design, ajudando as pessoas a montarem as suas casas de uma forma melhor. E tem uma técnica, tem toda uma forma de viabilizar isso. Entretanto, mais recentemente, as pessoas passaram a perceber que para você viver num lugar com qualidade e ter felicidade, você precisa ter pertencimento,
né? E o pertencimento, ele vem com a afetividade, com as coisas que efetivamente você gosta. Não adianta você ter na tua casa coisas, objetos, obras de arte, artesanato, até livros, que não são os livros que você gosta, que são os quadros que você gosta, que não são as cores que você gosta, né? Você tem que ter o que você gosta, o que te faz feliz, e não o que o arquiteto ou o decorador gosta. Então a casa ela é feita para quem vai viver nela. E o entendimento desse pertencimento da pessoa que vai viver, da família que vai viver, é que torna possível você desenvolver um ambiente com afetividade e que possa fazer a pessoa se sentir efetivamente na casa dela. Então, isso é fundamental para que você se sinta bem. Sim. Quantas vezes você chega, Gabi, num ambiente que não tem nada demais e de repente você diz assim, poxa, que lugar gostoso, né? Como isso aqui é agradável. Por quê? Sim. Porque você está se sentindo bem por alguma coisa que tem naquele espaço que te traz esse pertencimento, né? E aí você tem essa afetividade aflorada, muitas vezes subconsciente. Subconsciente. Você percebe, às vezes até sem entender muito de arquitetura, sem entender muito sobre design de interiores, a gente sente aquilo, né? Transcende, né? Bacana. Agora, isso deixa eu é te feito perguntar. com Desculpa. técnica. Técnica. Isso é feito com técnica, é provocado. Mas a gente acha que está sentindo por acaso, mas você sabe muito bem o que você fez. É isso, né? Exatamente. No programa de hoje, você está ouvindo Acontece Lá em Casa, todas as quintas, das 11 ao meio-dia, na Band News Salvador. Hoje eu recebo o Sidney Quintela, um dos principais arquitetos baianos em atividade no mundo, conhecido e premiado pela inovação no conceito de arquitetura moderna. E eu, quando penso em arquitetura moderna, quando pensava em arquitetura moderna, pensava nos Simpsons. Eu vi aquelas casas mirabolantes, carros voando. A gente achou que no ano de 2024 a gente ia estar nessa pegada. E o que está acontecendo é exatamente o contrário. A gente está caminhando para uma arquitetura afetiva, para acolhimento, para a natureza dentro de casa, que é algo que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? E por isso que eu chamei o Sidney para conversar com a gente, para ambientar a gente aí nesse cenário, né, dessa arquitetura moderna que não tem nada a ver com aqueles filmes que a gente via há 20, 30 anos atrás, né, Sidney? Existe limite para o coração na decoração e na arquitetura? Tipo, tá liberado um móvel antigo do bisavô, uma gravura comprada numa viagem e que não é um objeto super de arte, é só o que a pessoa gostou. Algum item do primeiro apartamento que aquele casal morou, uma coisa simples. Está liberado o coração dentro da arquitetura e dentro da decoração? Eu acredito que é obrigatório, né? Por tudo que a gente já vinha falando aqui um pouco antes, eu acho que essas peças afetivas, as peças que contam a história da pessoa, que contam a história da família, elas devem perdurar, né? E devem ter a importância devida. Eu acredito que a gente não pode viver num cenário, a gente tem que viver num lar, né? A gente não pode viver apenas no que é o estereótipo do moderno, do contemporâneo, do cult. Não, a gente tem que viver num lugar que conte a gente o que a gente gosta de ouvir, né? Sejam eles móveis de família, sejam pequenas lembranças que você compra à medida que vai vivendo experiências e que traz memórias. Eu acho que a casa da gente, ela é o lugar onde a gente deve se permitir tudo, né? Então, não vejo nenhum tipo de restrição quanto a isso. O objetivo principal é sempre o mesmo, é que você seja feliz ali dentro, com as suas coisas, com as coisas que você gosta, com o que você gosta de ver, com as músicas que você gosta de escutar, e aí ter realmente o prazer de estar convivendo naquele espaço. Maravilha.
Eu postei nos meus stories, gente, depois dá uma olhadinha no Gabi Monteiro Oficial, uma empresa que não se preocupa com o meio ambiente nunca me terá como cliente. Eu postei isso, deu o que falar, e eu queria saber, você ouvinte, você dá valor para isso, né? Participe pelo WhatsApp do Acontece Lá em Casa, é só ligar 71987295248. Uma empresa que não se preocupa com o meio ambiente nunca me terá como cliente. Sim ou não? Como é que é a questão da sustentabilidade para você? Bom, o Acontece Lá em Casa é um oferecimento da construtora Fator Hilt, 68 anos, mais de 150 empreendimentos por todo o Brasil. Eles estão construindo o Capri Signature, um apartamento, um prédio maravilhoso, um dos mais altos do Aquários. Ainda há apartamentos à venda, então é uma ótima oportunidade de você morar bem num condomínio maravilhoso, uma área de lazer de mais de 7.000 metros, num dos bairros mais gostosos de Salvador. Então, vai lá no Instagram, digita @CapriResidência e saiba mais. A gente vai para uma paradinha aí, escutar as dicas de trânsito e já voltamos com Sidney Quintela, arquiteto, falando de arquitetura moderna. Não sai daí. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos.
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa, todas as quintas-feiras, das 11 ao meio-dia, aqui na Band News Salvador. A gente fala de assuntos relacionados à saúde, bem-estar, bem viver, psicologia. Convidamos gente que faz a diferença nessas áreas para trazer reflexões importantes para a nossa vida e bater um papo gostoso com essas pessoas tão especiais. No programa de hoje, eu recebo Sidney Quintela, é um dos principais arquitetos baianos em atividade no mundo, conhecido e premiado pela inovação no conceito da arquitetura moderna, e o tempo de hoje é esse mesmo, a arquitetura moderna, que não tem nada a ver com aqueles filmes de ficção científica que a gente assistia há 30 anos atrás. A arquitetura moderna está indo para um outro lado e é muito bacana falar sobre isso. Bom, Sidney, conta para mim, uma nova forma de pensar, né, sobre o meio ambiente ajuda a criar um sentimento nas pessoas de coletividade, né, onde cada cidadão faz um pouquinho para viver numa comunidade melhor, num condomínio melhor, para fazer coisas que possam ali interferir de forma positiva, né, no seu entorno. Você acha que a sustentabilidade, esses selos verdes, elas podem ajudar a vender um empreendimento? Você acha que as pessoas estão realmente mudando a cabeça sobre isso? Como é que você enxerga a sustentabilidade aí nos seus projetos? Bom, hoje é impossível você pensar um projeto de arquitetura sem ter em conta a questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade ela é inerente ao processo. Não é uma coisa para o futuro, né? É uma coisa que é o presente, é a realidade. Então, não tem como pensar um empreendimento, por exemplo, imobiliário, sem ter na pauta a questão da sustentabilidade. Existem os selos de sustentabilidade internacionais, como o LEED e outros, que, obviamente, eles têm crescido muito na sua implementação em vários países. Óbvio que ainda não é o volume que nós gostaríamos, mas já está tomando uma forma bem maior, né? Bem mais ampliada na quantidade de empreendimentos com essa preocupação e com a preocupação não só de ser sustentável, mas de adquirir uma classificação internacional que seja reconhecida. Do ponto de vista comercial, esses selos ambientais, eles fazem alguma diferença na parte comercial, mas ainda não tanto, né? Existem algum público que faz questão, né? Até porque a obtenção dessas classificações, elas ainda são bastante dispendiosas do ponto de vista de investimento e que acaba por repercutir no preço final dos imóveis. Mas num padrão mais elevado de poder aquisitivo, isso já faz a diferença, sim, né? Mas, de um modo geral, os empreendimentos eles já vêm buscando, né, a sustentabilidade, já tem os próprios PDDUs dos municípios, todos no mundo, têm índices restritos de ocupação, de permeabilização do solo, de preservação de áreas permeáveis e áreas verdes, e isso, obviamente, como é lei, acaba por intensificar bastante essa preocupação. Aqui na Europa, a gente tem umas restrições muito maiores do que a gente encontra no Brasil. Então, os empreendimentos novos, os projetos novos, eles já têm várias obrigatoriedades que já o tornam bastante mais sustentáveis, né? O reuso de água, captação de energia solar, o consumo consciente e eficiente da água, tratamento de lixo seletivo, esgoto, enfim. Você já tem aí uma componente muito maior e que o Brasil ele está neste caminho, né? Eu acredito que dentro de pouco tempo, talvez uma década, que é pouco tempo quando a gente fala de evolução das cidades e evolução de arquitetura,
a gente vai estar num processo muito mais sustentável do ponto de vista ambiental do que está hoje. Mas é inerente, né? Não existe mais pensar novos projetos, novos empreendimentos, sem levar em consideração as questões ambientais, que aí você tem uma sustentabilidade ambiental, e sem levar em consideração também as questões étnicas, sociais e culturais, que aí você tem uma sustentabilidade social. Então, as duas juntas, né, a sustentabilidade ambiental e a sustentabilidade sociocultural, econômica e étnica, fazem disso um pacote com a sustentabilidade plena, digamos assim. Tem que ter os dois olhares, né? Não só a parte ambiental, mas também a parte social, étnica e cultural, para que se tenha um projeto muito mais amigável, muito mais amigável, não só para si, mas também para todos que estão à volta. Uhum. Toda quinta-feira a gente tem a participação da doutora Beth Monteiro, psicóloga, escritora, autora de 6 livros. Porque o Acontece Lá em Casa, esse programa que vocês estão ouvindo hoje na Band News Salvador, ele sempre pega um pouquinho dos temas e leva para a área da psicologia. Então, Sidney, a gente vai escutar uma resposta da doutora Beth aqui. Eu fiz uma pergunta para ela: qual o significado de casa para você? Né? Fiz essa pergunta para a psicóloga e depois eu quero saber a sua opinião, tá bom, Sidney? Então, agora chegou a hora do momento Viver Melhor com Beth Monteiro. Solta aí. Viver Melhor com a psicóloga Beth Monteiro. Dentro da psicologia, e para mim, pessoalmente, o significado da casa é o mesmo que o útero materno, porque é na casa da gente que a gente gesta a família da gente. Então, casa é acolhimento, casa é algo que é quente, que tem ternura, que tem paz. É tudo aquilo que a gente precisa para viver, para crescer, para criar família. E eu digo que a casa da gente é o nosso santuário, né? E que tem de ser, antes de tudo, um lugar de paz, de proteção e de acolhimento. E, mais uma coisa, harmonia. Bom, para a doutora Beth Monteiro, né, que olha tudo pela área da psicologia, casa é um templo. Né? É onde você, inclusive, deve tomar muito cuidado com a questão energética, quem entra, quem convive. Casa para ela é um templo. E para você, Sidney Quintela, arquiteto, o que é casa para você? A minha casa é o lugar mais sagrado que a gente pode ter. É um templo, porque é onde a gente recarrega as baterias, onde a gente convive com aquelas pessoas que mais a gente gosta e que a gente cuida, com a família, com os amigos, e é o lugar que a gente lê, é o lugar que a gente se prepara para a vida, né? Então, para mim, a casa é justamente esse lugar, né? Onde eu faço minhas orações, onde eu estou com minha família, com meus filhos, e isso, ele tem que ser o lugar mais calmo, mais tranquilo possível, né? E que tem as coisas que você gosta de conviver. Eu acho que a casa ela é muito mais do que morar, né? É um lugar para viver. E tem que realmente cuidar da casa. A casa você tem que cuidar dela todos os dias. Não é simplesmente fazer uma vez e tá pronta. Não, ela precisa dessa troca, dessa energia que você coloca no ambiente, ela precisa de que tenha amor, sobretudo, né? Para que a energia ela flua da forma como deve ser. Eu acho que casa é isso, casa é como a tua própria cabeça, né? Os teus pensamentos estão ali dentro e você tem que alimentar a tua cabeça de coisas boas para que isso reverbere
com positividade. A casa é igual. Ter esse momento com mais íntimo, né? E que esse momento ele possa mudar o teu astral e trazer coisas boas. Você acha que o ambiente pode mudar o nosso astral? Com certeza absoluta. O homem, ele é produto do meio, né? A gente se adapta rapidamente ao lugar onde a gente está. E se você tem um lugar onde você mora ou trabalha confortável, e quando eu falo conforto, eu não me refiro a luxo. Você está num lugar que tem um dimensionamento adequado, que tem uma iluminação adequada, tenha uma temperatura adequada e tenha uma acústica adequada, certamente você vai ter mais conforto. E aí isso vai influenciar na tua energia de uma forma que você vai ser mais gentil, que você vai tratar melhor as pessoas, que você vai ter mais alegria, você vai ter mais tranquilidade para raciocinar o que você tem que raciocinar. Então você vai passar uma energia muito melhor para os demais. Imagine você num lugar sem essa condição de conforto, onde você mora mal, úmido, escuro, ou frio demais, ou quente demais, pequeno demais para o que você precisa. Lógico que você vai ter um astral, você vai ter uma energia muito mais pesada, muito mais irritada, e isso vai transparecer no seu relacionamento com qualquer pessoa. Sem né? dúvida. Então, o conforto ele é fundamental para você poder ter uma relação melhor com o mundo, com as demais pessoas. E isso, a gente, por exemplo, a gente faz um restaurante fast food, que o objetivo é que o cliente entre, coma rápido e vá embora e outro entre. E isso tem uma rotatividade grande. Como você faz isso? É desconfortável, as cores são cores vibrantes, é barulhento. Quando você faz um restaurante que você quer que as pessoas fiquem por mais tempo, né, e que não rode 2, 3, 4, 5 vezes, você coloca conforto, coloca silêncio, coloca a luz mais adequada, então as pessoas elas ficam 3, 4 horas como se tivesse apenas 1 hora ali. Isso é intencional. E aí você percebe que todos esses elementos que eu me referi, eles fazem aquele espaço ficar mais confortável ou menos confortável. As pessoas se irritam mais ou se irritam menos. Sim. O tempo passa mais rápido ou passa mais devagar. Mais devagar. Então, isso é um exemplo claro de que o homem e de que a casa ou o ambiente onde ele está influencia diretamente no comportamento. Inclusive os ambientes de trabalho também, né, Sidney? As pessoas estão Exatamente. atentando cada vez mais para isso, né? Um bom ambiente de trabalho onde a pessoa se sente confortável, gosta de estar lá, pertencendo, né, àquele lugar, faz toda a diferença também na Exatamente. produtividade dos funcionários, né? Então é muito interessante Exatamente. falar sobre arquitetura, gente, porque, como bem disse Sidney Quintela, tudo é muito intencional, depende do seu objetivo, né? A gente vai falar um pouquinho de uma outra tendência da arquitetura, né? Que hoje o programa a gente está falando sobre arquitetura moderna, que é a arquitetura inclusiva, né, que se preocupa com todas as pessoas que possam vir a ocupar aquele lugar. Queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, Sidney, arquitetura inclusiva, como é que é isso para você? Bom, a cidade, né, que não deixa de ser arquitetura, a cidade ela é projetada, né? Todas as cidades, por mais que ela tenha se desenvolvido de forma vernacular ou natural, mas elas, de tempos em tempos, alguém pensa o desenvolvimento daquela cidade, planeja esse desenvolvimento, e é um dos exemplos melhores para você tratar da inclusão, né? Uma cidade ela tem uma diversidade muito grande, né? Se você pegar a nossa cidade em Salvador, ela é super diversa, né? Ela tem uma diversidade grande de poder aquisitivo, ela tem uma diversidade grande de raças, ela tem uma diversidade grande cultural, de religiosidade, de hábitos.
E isso reflete, né, o ecletismo que a gente tem na sociedade soteropolitana, nas pessoas, nos grupos, e é uma das únicas cidades do mundo que eu vejo isso se misturar da melhor maneira, né? Em outros lugares há uma separação muito mais clara entre essa diversidade. Salvador não, é uma cidade realmente que há uma mistura muito interessante, embora a gente saiba que ainda não é a mistura ideal que todos gostaríamos, mas é uma das mais amigáveis, digamos assim, que eu conheço. O Brasil inteiro sente isso, né? As pessoas falam de Exatamente. Salvador, tipo, não fala igual. A pessoa fala de São Paulo, ela fala sempre de trabalho. Quando fala de Salvador, parece que é assim, uma Exatamente. coisa amor. Salvador há uma democracia, digamos assim, do convívio, que é muito interessante. Precisa, óbvio, seguir evoluindo isso, mas já é muito melhor que em outros lugares. Então, na cidade você percebe bem essa inclusão, espaços democráticos, como a própria praia, como as praças, os calçadões, os shopping centers, etc. Quando você vai para um edifício, né, você busca essa inclusão, mas uma inclusão muito mais dentro dos perfis de cada família. Quando se faz um empreendimento imobiliário, a gente analisa quem é aquele público-alvo. Já quando a gente vai fazer um empreendimento imobiliário, né, a gente analisa qual é o público-alvo daquele empreendimento imobiliário. Se são famílias, nós vamos desenvolver um projeto que atenda ao maior número de famílias possível. Então, você tem famílias com 3 pessoas, com 4 pessoas, com 5 pessoas, com idosos, sem idosos. Então, você vai desenvolver um projeto para atender a família dentro de toda a diversidade que as famílias oferecem. Se a gente faz um projeto direcionado para um público mais single, mais 1, 2, no máximo 3 pessoas, mesma coisa, a gente vai desenvolver dentro daquela quantidade de pessoas o mais amplo possível que atenda aquele nicho, né? Que seja o mais inclusivo possível dentro daquele nicho. E aí entra o tamanho da casa ou do apartamento, o tamanho das áreas sociais, o tamanho das infraestruturas que tem no condomínio e por aí afora. Então, a busca é sempre para alargar ao máximo o leque, né, para que a gente atenda ao maior número possível de pessoas e de famílias dentro daquelas categorias. Você não pode imaginar que um apartamento de 4 quartos, por exemplo, vá morar uma pessoa solteira. Então, Sim. pode acontecer, mas a gente busca sempre buscar um público-alvo, estudar aquele público-alvo e ofertar para aquele público-alvo todas as possibilidades para que você atenda o máximo possível de pessoas ou famílias com aquele foco. Antes de convidar a Sidney Quintela, né, um dos principais arquitetos baianos em atividade no mundo, conhecido, premiado aí pela evolução no conceito de arquitetura moderna, eu, claro, conversei com muita gente que já fez projetos com você, Sidney. E todo mundo fala que você é muito Sério? sensível, que parece um psicólogo. Então, no próximo bloco, a gente vai falar sobre isso, sobre essa humanidade que está dentro de Sidney Quintela, já que nosso programa valoriza tanto isso. Bom, eu postei no meu Instagram uma frase: uma empresa que não se preocupa com o meio ambiente nunca me terá como cliente. Você, ouvinte, o que acha? Pode mandar um WhatsApp para 71987295248. E o Acontece Lá em Casa, todas as quintas das 11 ao meio-dia aqui na Band News, é um oferecimento da Fator Hilt, uma construtora que tem mais de 50 empreendimentos por todo o Brasil, 68 anos. Por sinal, o novo prédio da Fator Hilt, que será entregue em 2025,
5 é projeto de Sidney Quintela, por sinal maravilhoso, né? Então vá conhecer o Capri Signature, que fica no bairro Aquários, é o edifício mais alto do bairro Aquários. Semana passada eu postei um vídeo subindo na obra, fazendo uma matéria lá dentro, mostrando a vista maravilhosa para o mar, que tem o Capri Signature. Então siga, você que está ouvindo o programa, siga a Fator Hilt no Instagram. E siga também capri.residência para saber mais. A gente vai para uma paradinha nesse papo maravilhoso com o Sidney Quintela. Mas já voltamos, não sai daí. Em frente à Praça Aquários, no mais novo bairro de Salvador, está sendo finalizado o edifício Capri Signature. Alto padrão, 4 e 5 suítes, vista mar e área de lazer incrível. Arquitetura moderna, ótima localização e perto de tudo, inclusive as melhores escolas. Siga @Capri Residência. O apartamento que você sonha já existe. Construtora Fator, 68 anos.
Estamos de volta com Acontece Lá em Casa. Eu sou Gabi Monteiro e todas as quintas das 11 ao meio-dia aqui na Band News Salvador a gente fala de saúde, bem-estar, bem viver, qualidade de vida. Convidamos com gente que faz a diferença nessas áreas para trazer reflexões, bate-papos gostosos sobre coisas da vida. Então, as manhãs da rádio Band News estão uma delícia ultimamente. No programa de hoje, eu convido o Sidney Quintela, um dos maiores, um dos principais arquitetos baianos em atividade no mundo, conhecido e premiado pela inovação no conceito da arquitetura moderna. Ele que está em Portugal conversando com a gente hoje e paramos num momento psicologia do Acontece Lá em Casa. Todo mundo que trabalha com Sidney Quintela, e eu conversei com muita gente, fala que o Sidney é muito sensível, que ele tem um quê de psicólogo, que uma reunião para definir um projeto demora uma vida, que ele escuta e depois ele traz as contribuições. As pessoas ficam amigas do Sidney Quintela depois que fazem um projeto. Me fala um pouquinho, Sidney, sobre esse lado sensível, Qual que é a diferença aí quando você coloca o coração de verdade nos projetos? Para a gente fazer projeto para as pessoas, a gente precisa primeiro gostar de pessoas, gostar de gente. E precisa entender de gente. Eu não posso fazer um projeto para uma pessoa viver dentro de uma casa se eu não entendo essa pessoa, se eu não conheço essa pessoa, se eu não sei como ela gosta de viver, quais são os hábitos. E é muito difícil, às vezes, para um cliente, ele nos contar, abrir o coração e nos dizer, olha, eu gosto de viver assim, os meus hábitos são esses. Se já é difícil você se abrir na frente de um psicólogo, que é um profissional habilitado para te ouvir, imagine com um arquiteto, Você tem, obviamente, vários airbags te protegendo da sua própria natureza. E se eu não consigo extrair o que verdadeiramente está dentro dessa pessoa, é difícil fazer um projeto que atenda ela na plenitude. Então, ao longo de 24 anos fazendo exatamente a mesma coisa, a gente vai desenvolvendo, óbvio, uma forma de dialogar com as pessoas e conseguir extrair dela exatamente o que é que ela pensa, como é que ela gosta, quais são os hábitos, o que deixa ela feliz. Porque muitas vezes informações subliminares, elas são mais importantes para mim desenvolver um projeto para uma determinada pessoa ou uma família, do que o óbvio. Eu quero uma casa com 4 quartos, com 3 quartos, com 2 banheiros, eu tenho 4 carros para botar na garagem ou 2 carros. Isso é o óbvio. Isso a gente faz, é matemático. O difícil é você perceber o que a pessoa não consegue te contar. E o que está dentro da cabeça dela, que muitas vezes nem eles próprios sabem o que querem. Então, esse diálogo, essa percepção de mínimos detalhes, comportamentos, é que fazem uma leitura do conceito que precisa ser empregado naquele projeto para fazer a diferença na vida daquela família. Então, realmente é uma coisa muito sensível e que você só consegue com o diálogo. Não dá para ser por uma entrevista escrita ou um relato simplesmente. A gente tem que entrar na cabeça da pessoa. E quanto mais a gente conhecer o cliente, a pessoa que está ali na nossa frente, mais a gente vai ser assertivo no produto que a gente tem que desenvolver. Maravilha. Bom, eu postei no meus stories, Vocês podem seguir Gabi Monteiro Oficial. Sigam também o Acontece Lá em Casa no Instagram. Estamos como Acontece Lá em Casa. Nosso perfil é verificado. Muitas dicas para viver melhor por lá também. E eu postei assim: uma empresa que não se preocupa com o meio ambiente não me terá como cliente. E você, ouvinte, você dá valor para isso? Mande aí sua respostinha escrita, por favor, no 987295248. Sidney, vou fazer essa pergunta para você, para depois a gente ouvir os nossos ouvintes, tá? Uma empresa que não se preocupa com o meio ambiente nunca me terá como cliente. O que é que Sidney Quintela acha disso?
Eu sou adepto dessa máxima, né? Lógico, escrita de outra forma. Isso é um texto que você fez, mas eu, como consumidor, eu busco realmente sempre estar consumindo produtos ou serviços de empresas que tenham essa preocupação ambiental e social, porque eu acredito que não dá para ser simplesmente consumista, né? Acho que a gente tem que consumir, óbvio, mas de forma consciente e a gente tem que deixar um legado, né? A gente tem que educar as próximas gerações, a gente tem que de alguma maneira incentivar isso, né? Incentivar esses hábitos mais conscientes mesmo, e passa por selecionar os nossos fornecedores, né? As marcas com as quais a gente vai dialogar e que a gente vai consumir e vai gerar negócios, etc. Então, acho que você está certa, e oxalá que cada vez mais a gente tenha mais opções de empresas que têm essa preocupação para que a escolha seja mais fácil Sim. também. Eu tive umas respostas bem legais aqui, vou ler algumas para vocês, tá, pessoal? A Márcia Brito comentou: minhas decisões de compra são sempre pela ética e pela sustentabilidade. Parabéns, Márcia. A Cássia Almeida: se a empresa não mostrar esforços para melhorar, eu não apoio. Isso é bacana. A Amélia Rocha: eu sempre procuro alternativas que estejam alinhadas aos meus valores ambientais. Pois é, gente, a expectativa é que a sustentabilidade, como bem disse o Sidney Quintela no começo do programa, seja ainda mais decisiva nos próximos anos. Ele falou de 10 anos para o Brasil, mas fora do Brasil isso já é uma realidade muito mais avançada, né? As empresas, elas já constatam aí a relevância da sustentabilidade no Brasil também, mas ainda tem um longo caminho para andar que a gente pode ajudar, né, pessoal? Escolhendo, como o Sidney falou, escolhendo comprar ou não comprar de empresas que são amigas do ambiente. Bom, sabe uma coisa que me preocupa muito, Sidney? E eu morava no interior da Bahia, morei na Chapada Diamantina por 5 anos. Antes morei em São Paulo durante a vida toda. E então eu tive uma visão assim muito abrangente sobre o que é viver em segurança, né? Uma das coisas que mais me pegou, e que talvez pegue você aí morando em Portugal, é a violência nas cidades grandes, né? E aqui em Salvador isso está um horror. Como ela mexe com o nosso bem-estar, né? Na verdade, ela nos priva da nossa liberdade. Aumento da violência nas grandes cidades. Qual tem sido o impacto disso nos seus projetos? É notório, né? Por exemplo, a gente desenvolve um projeto em Portugal, ou na Espanha, ou na Suíça. Esse projeto ele não tem a preocupação com a segurança que os projetos no Brasil eles impõem, né? Não temos muros altos, não temos esse sistema de segurança, clausuras e etc. E no Brasil é uma das premissas principais tratar da questão de segurança, né? Seja com muros, com clausuras, com câmeras de vídeo, vigilância, alarmes, etc. Então, traz realmente um impacto negativo na vida das pessoas pela preocupação, preocupação com os filhos, preocupação com a casa, preocupação consigo próprio, atenção a dirigir um carro, onde parar, como parar. Enfim, isso faz com que a vida ela mude bastante. Então, eu vou te dar um exemplo. Aqui na Europa, as pessoas desfrutam muito mais a rua, né? Vão às praças e vão a lojas de rua. No Brasil, não, a gente prioritariamente busca um shopping center, porque tem uma estrutura de segurança muito mais profissionalizada, o que traz um conforto para o nosso subconsciente. Não, vou parar numa loja de rua, não, vou no shopping, né? Sim. Porque é mais seguro. É uma atitude preventiva. Então isso é uma coisa que, ao viver num país ou em cidades que tenham
essa falta de segurança declarada, obviamente, é sempre muito mais tenso, né? E isso se reflete na arquitetura, se reflete por que o surgimento de tantos condomínios fechados? Sim. Porque criam-se pequenos bairros com mais segurança para que as pessoas possam viver e criar os filhos e com um pouco menos de medo de conviver nas ruas. Então isso é ruim, mas é um problema que não é um privilégio só de Salvador ou só do Brasil, é uma coisa que assola grandes centros urbanos no mundo inteiro, que precisa ser tratado, obviamente, não só com polícia, mas com formação, né? Educação, Sim. civilidade, emprego, ou seja, as pessoas têm que se tornar cidadãos de verdade. E aí precisa do apoio do Estado, precisa do apoio dos grandes poderosos para que isso se desenvolva e que as pessoas tenham dignidade para viver e busquem outros caminhos. Sim. E não o caminho, muitas vezes parece ser o caminho mais fácil, mas acaba sendo um caminho também muito difícil, que é o caminho da criminalidade. Então, há um processo de mudança a ser feito, sobretudo no Brasil, que vai precisar de tempo, algumas décadas, e de muita vontade e de muito investimento para que isso aconteça e que a qualidade de vida nas nossas cidades elas fiquem cada vez melhor. Porque não tem nada mais importante para a qualidade de vida do que a liberdade, né? Do que a sensação de poder ir e vir, de poder Sem a vida sendo frequentar as áreas públicas sem estar se arriscando ou arriscando a vida das pessoas que você ama. Com certeza. Bom, chegamos ao fim desse bate-papo sobre a arquitetura do futuro com Sidney Quintela. Sidney, muito obrigada pela sua participação no Acontece Lá em Casa. Foi maravilhoso, viu? Como é que a gente te acha no Instagram? Eu agradeço, Gabi, o convite, adorei o papo. Instagram, o meu pessoal é o @Sidney Quintela e o do escritório é o @Sidney Quintela Architecture. Maravilha. Sidney, até a próxima, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Todas as quintas-feiras, das 11 ao meio-dia, aqui na Band News Salvador, a gente fala de saúde, bem-estar, bem viver, qualidade de vida e psicologia. Até a próxima quinta, um beijão e sorte na vida. Você ouviu Acontece Lá em Casa, na Band News FM. Oferecimento Construtora Fator Hilt. O apartamento dos seus sonhos já existe. Siga capri.residência no Instagram.